Boa noite, Porto Velho. Obrigado, meu Deus. Mais uma semana estamos aqui com o programa Porto Show, agora aqui na TV 8. Agradecemos a Deus pela vida, a família, que é a base em tudo, e nossos colaboradores. Cada empresário, cada amigo que acredita nesse projeto, programa Porto Show, de segunda a sexta na Rádio Rio Madeira e agora aqui na TV 8 aos sábados, com reprise aos domingos. Essa semana temos várias entrevistas interessantes. Temos o candidato ao Senado, Jaime Bagatoli, que está aí com a gente falando um pouquinho dos seus projetos. Temos a advogada doutora Marli Salvagnini também, candidata a deputada estadual. Temos da área da saúde, a presidente licenciada do Sindicato da Saúde, a Célia Campos, participa com a gente também. Temos também o nosso amigo Francimar Simão. Ele é candidato pela primeira vez como deputado e vem participar do programa com a gente. Na parte cultural, nós temos o nosso amigo Reginaldo Macumbinha e uma banda nova aí, trazendo um bom som para você. Esse é o nosso programa Porto Show para você, aqui na TV 8. Solta o play, Paulo. Você assiste agora pela TV 8, programa Porto Show. A valorização dos empresários e empreendedores e dos artistas locais. Apresentação e direção, Marcelo Melo. Boa noite, Porto Velho. Após os nossos apoiadores culturais, vamos receber agora um candidato ao Senado, Nesse momento eleitoral aí, nessa campanha eleitoral, a gente está trazendo aqui, na medida do possível, os candidatos. E eu estou tendo a oportunidade de trazer aqui, depois de participar com a gente na Rádio Rio Madeira, após 4 anos, voltar a gravar aqui na Dilai Videoprodutora, o nosso amigo Jaime Bagatoli, candidato ao Senado. Candidato ao Senado com o número 222. Já vou dizendo até o número para você já anotar aí. Boa noite, Jaime, empresário Jaime Bagatoli. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos os telespectadores que estão nos acompanhando no programa Porto Show TV 8, aqui em Porto Velho. É um prazer recebê-lo aqui. Eu gostaria que você falasse para a gente, como eu fiz uma pergunta básica, trivial, um senador tem uma atuação muito importante junto ao governo federal, atua trazendo recursos, fiscalizando os trabalhos do governo federal e trazendo sempre boas ações para o Estado. Mas o que faz um empresário bem-sucedido sair da sua zona de conforto e ser candidato ao Senado? O Marcelo, é de conhecimento de muita gente, já aqui no nosso estado de Rondônia, de bastante gente. O Jaime Bagatoli só saiu candidato naquela eleição de 2018. Aquilo foi um convite, a gente teve conversando muito com o presidente da República. Na época, o Bolsonaro era deputado federal. Aí eu saí naquele pleito lá de 2018, naquela campanha, com o PSL. E você vê, ô Marcelo, naquela situação lá em 2018, por muito pouco você viu que eu não fui senador da República. Nunca havia disputado uma eleição, sabíamos de uma expressiva votação no município de Vilhena e no Cone Sul, só que a gente não tinha muito conhecimento, principalmente na capital. Na região central do estado, nós tínhamos muito conhecimento, porque somos do setor produtivo, mas não tínhamos um grande conhecimento dentro da capital. E só perdemos a eleição por muito pouco. Perdemos a eleição aí por 1%, com 17, 18 mil votos. Quase que fomos senador, quase que fui eleito senador. Tivesse talvez dado uns 8, 10, 15 dias a mais de campanha aí, eu teria sido senador. Então eu volto aqui em 2022 agora como candidato ao Senado da República, novamente agora pelo PL no 22, novamente com o nosso presidente da República, porque como eu estive lá com o presidente em 2018, eu não poderia estar
ser diferente agora em 2022. Como eu acreditei no presidente lá em 2018, e eu vejo no presidente que tudo aquilo que ele prometeu, ele cumpriu o que ele prometeu e foi até muito mais além do que ele poderia fazer. E você sabe que nós temos como meta, o meu princípio é meta, reeleger o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. E como é que está nesse momento aí essa aceitação popular? Quando você visita os municípios, porque como lá na rádio você falou, você não quer ser o senador só do Cone Sul, você quer ser o senador de Rondônia todo. Você está visitando os 52 municípios. Eu até fiquei satisfeito de saber dos seus suplentes, são aqui de Porto Velho, gente. É gente de Porto Velho, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Como é que está a aceitação dos municípios, essa visita? Olha, todos os municípios, Marcelo, que a gente tem passado, nós temos uma aceitação muito boa, até porque o Jaime Bagatoli é um nome novo, as pessoas estão conhecendo. Eu sempre falo para as pessoas entrarem, né, na rede social, entrarem na internet, entram no Google, pesquisa a pessoa do Jaime Bagatoli, quem é a pessoa do Jaime Bagatoli, porque hoje todas as informações estão ali, tem como a pessoa, o eleitor se informar. Eu falo ao nosso eleitor, não vote em candidato sem você analisar o candidato. E digo mais, o Jaime Bagatoli é uma pessoa do bem, um homem trabalhador, um homem gerador de emprego e renda, um homem que é muito temente a Deus, sou cristão, e a grande importância que nós precisamos ter e levar e mostrar para a sociedade que temos e podemos mudar o estado de Rondônia, podemos mudar esse sistema da política, pelo menos vamos tentar fazer a diferença. E para fazer a diferença, nós precisamos ter pessoas, principalmente no Senado da República. O Bolsonaro precisa de pessoas que estejam firmes, que votem as pautas que realmente o nosso país precisa, o nosso país necessita. E o presidente da República e o Brasil pode contar com isso, com o Jaime Bagatoli. O Jaime Bagatoli quer fazer a diferença lá no Senado da República. Ok. Tem umas questões aqui, que você pontuou aqui em projetos, né, sobre a regionalização da saúde. Porque a gente que mora em Porto Velho, a gente sabe que o nosso hospital João Paulo é muito sucateado. E ainda tem gente desse interior todo, Cacoal, Vilhena de Paraná, dessa aquelas ambulâncias pela nossa BR, que é outro ponto também que você enfatizou, que tem que melhorar a situação da nossa BR. Vamos puxar esses dois tópicos, a saúde e as melhorias na nossa BR. Primeiramente, a gente vem conversando, o Marcelo, com o nosso candidato ao governo, Marco Rogério, que vai ser o governador, o próximo governador do estado. A gente vem conversando com o nosso candidato Marco Rogério e falando para ele da grande importância, o Marcos está ciente disso, sabe disso, de fazer a ampliação, as melhorias que precisam no hospital regional, o de Vilhena, o hospital regional de Cacoal, o de Ji-Paraná, de se construir um hospital regional na região de Ariquemes, para atender Ariquemes, o Vale do Jamari. A grande importância de se concluir aquele hospital lá de Guajará-Mirim. Guajará-Mirim está a 360 quilômetros de distância de Porto Velho. As pessoas têm que, qualquer coisa que acontece com um paciente, até de cortar um dedo, uma coisa, tem que sair de Guajará-Mirim e vir a Porto Velho. Nós sabemos como está caótica a parte da saúde aqui no hospital, porque eu sempre costumo dizer que não é o paciente só que está na UTI, é o hospital. Se você olhar para o João Paulo II, as pessoas têm até medo quando saem de suas cidades para vir para ser internada no João Paulo II. Então, aqui em Porto Velho também precisa ser construído um novo hospital, mas tem que ser construído um hospital onde vai ter os equipamentos, os aparelhos, tudo que vão para funcionar o hospital, com equipe médica, e tudo isso nós sabemos que não se faz com pouco dinheiro. Isso precisa que o governo se empenhe e se debruce sobre isso. E você sabe, Marcelo, que nessa pandemia veio muito dinheiro para a saúde, e teria tido condições de os governantes ter feito muita coisa, principalmente nessa questão da saúde. E, infelizmente, muita coisa se passou, e a gente sabe o que aconteceu
na maioria dos estados por aí, Brasil afora, muitos estados com corrupção dentro da saúde pública, mas especificamente falando aqui no nosso estado de Rondônia, nós precisamos melhorar essa questão da saúde. E essa ampliação dos hospitais, intensificar a melhoria dos hospitais regional, vai ser fundamental para desafogar o hospital aqui de Porto Velho, principalmente essa questão do João Paulo II. Muito interessante. E a questão da nossa BR, como você vê a questão da melhoria para ela? Como seria feito? A questão da BR-364, a BR-364, ela vai ter que ser duplicada. Vai ter que ser feita a melhoria através de duplicação. O sonho nosso era que se construísse uma ferrovia. Nós precisaríamos construir uma ferrovia interligando Sapezal, Campo Novo, ao porto de Porto Velho. Mas sabemos que a construção de uma ferrovia também vai vir pela iniciativa privada, também é um planejamento a longo prazo, talvez para 8, 10 anos, mas futuramente tem que se construir ferrovias. O Brasil precisa urgentemente se construir de 8 a 10 mil quilômetros de trilho nos próximos 12 anos, 10 a 12 anos, senão nós vamos entrar num colapso nas rodovias federais. E a questão da BR-364, ela tem que ser duplicada. O governo federal não tem condições, não tem recurso para duplicar. Felizmente ou infelizmente, vai ter que ir para a iniciativa privada. Automaticamente, indo para a iniciativa privada, nós vamos ter os pedágios, nós vamos pagar o custo para transitar nessa rodovia. Aí é que entra o ponto-chave. Nossos deputados federais, os nossos senadores têm que entender que vai ser mais um custo que vai onerar o custo do transporte, o custo para o caminhoneiro, que isso vai onerar no custo final dos produtos chegando na mesa do consumidor, chegando finalmente nas cidades aonde vai ser distribuída essas mercadorias. Então, quer dizer, são mais um custo que nós vamos ter, porque isso, quando você coloca um pedágio, é a mesma coisa que você está colocando mais um tributo. Mas nós precisamos que faça a duplicação, não nos módulos que foi feito o primeiro projeto. Porque no primeiro projeto só se fala de 80 a 120 quilômetros, numa extensão de 800 quilômetros, que essa duplicação ela tem que acontecer de Porto Velho, são 700 quilômetros dentro do estado de Rondônia e mais 100 quilômetros dentro do Mato Grosso, indo até o município de Comodoro. Mas, a partir do momento que ser feito essa duplicação, nós sabemos que virão vir essa cobrança de pedágio, e não pode ser nos mesmos módulos que aconteceu dentro do Mato Grosso. Portanto, nós precisamos mudar esse projeto, porque da forma que ele está, só fazendo 100, 120 quilômetros de duplicação a princípio, e fazendo só a terceira faixa nessas longas subidas aí, não vai resolver o problema todo da BR-364. Interessante também a sua colocação aqui sobre os setores produtivos, né? Rondônia é considerado o estado do agronegócio, mas também temos a agricultura familiar. Como é que você vê esse polo? Olha, a agricultura, o agronegócio, desde o hortifruti granjeiro, a agricultura familiar, o mini, o pequeno, o médio, o grande produtor, é a mola propulsora do estado de Rondônia. Até porque, se não fosse o agronegócio, não só Rondônia, mas o país teria quebrado de vez quando aconteceu esse problema da pandemia aí. O que eu vejo, assim, a grande importância da agricultura familiar, nós temos um fator muito positivo para o nosso lado, para nós trazermos indústrias de suíno, indústria de aves, indústria do peixe. Nós podemos ampliar a indústria, nós precisamos da indústria do café, que se industrialize o café também no estado. Aí é que entra a agricultura familiar, o mini, o pequeno produtor. Só para você ter uma ideia, Marcelo, hoje na plantação, hoje que estão trabalhando com soja, nós temos um pouco mais de 500 mil hectares de soja, hoje efetivado dentro do estado de Rondônia. Nós não chegamos bem a 1.000 produtores hoje no estado. E só para você ter uma ideia, só no café hoje nós temos mais de 20 mil famílias no campo. Então a importância da agricultura familiar, ela é tão grande, ela tem a grande importância que nós precisamos que a Secretaria da Agricultura,
que a Imater, que seja dado mais assistência no campo, tanto na assistência técnica quanto assistência de comercialização. A agricultura familiar é muito importante para o nosso estado de Rondônia e é muito gerador de emprego direto no campo. Muito bom. Você falou também lá na rádio sobre a questão de ser um senador por todo o estado. Você tem visitado vários municípios, né? E pensa em obras também, porque cada cidade tem a sua realidade. Como é que você pensa nessas obras aqui em Porto Velho, que somos carentes de muitas coisas, até o nosso estádio de futebol, que já o pessoal pede muito na área da cultura, na área do esporte, mas como seriam essas obras com o destino do senador Bagatoli? O Marcelo, nós temos 52 municípios no estado de Rondônia. Você sabe que o interior do estado ele tem uma realidade um pouco diferente da capital. Você veja bem, o que aconteceu na capital do estado, aqui em Porto Velho, é lamentável o que aconteceu. Você sabe que quando houve as obras das usinas hidrelétricas, naquele momento, se veio ou não veio, muita gente fala que veio um valor aí para que se fizesse aquela rede de saneamento básico. Porto Velho só tem 4% de rede de saneamento básico. Isso é prioridade. Saneamento básico é saúde para a população. Quando nós falamos, não adianta só falarmos de saúde, de hospital, e nós vemos aí uma situação da capital, a gente anda na periferia e vê o déficit, o quanto que isso poderia trazer de benefício aqui para a capital do estado. Então é de prioridade que os senadores, os deputados federais, o próprio governo do estado, entendeu? Se debruce em cima disso, o prefeito da capital, que isso seja feito, seja pelo menos iniciado e concluído pelo menos em 7, 8 anos, tem que se fazer pelo menos 50% da rede de saneamento básico aqui na capital, porque isso aí é de prioridade. Uma cidade que já tem mais de 100 mil, está com mais de 100 anos, vai passar de 600 mil habitantes agora e só ter 4% de rede de saneamento básico é um absurdo, é uma falta de respeito com o cidadão da capital. Eu sempre faço essa pergunta para o candidato, né? O que Rondônia pode esperar do candidato ao Senado, Jaime Bagatoli, certo? Ô Marcelo, eu falo assim, para a população aqui do nosso estado de Rondônia, vocês podem esperar uma pessoa que vai ajudar o nosso estado, uma pessoa que tem conhecimento dos 52 municípios do estado de Rondônia, uma pessoa que veio de baixo. Eu conheço Rondônia da época da estrada de chão, fui motorista de caminhão lá na época da estrada de chão, fiz um ano a linha São Paulo-Porto Velho, quando era tudo estrada de chão. Então eu conheci o nascimento dos 50 municípios, menos Guajará e Porto Velho. Então eu te falo assim, Marcelo, a população do estado de Rondônia pode estar certo que o Bagatoli vai trabalhar pelos 52 municípios do estado de Rondônia e vai olhar com muito carinho, principalmente aqui para a nossa capital, que eu conheço a capital de muitos anos e vejo o abandono que aconteceu aqui na capital. E não é só na questão de saúde, na questão de geração de emprego e renda também. Hoje nós só temos um frigorífico que é do estado, que o JBS opera esse frigorífico. Porto Velho tem o maior rebanho bovino do estado e praticamente não tem nenhum frigorífico da iniciativa privada. Eu fiquei sabendo agora há poucos dias que não tem mais nenhum laticínio também aqui na capital, em Porto Velho. Então, o maior rebanho bovino nós temos em Porto Velho. Eu não sei, e Porto Velho, digo mais, Porto Velho, daqui 15 anos, eu acredito muito que vai ser o município que mais vai estar ativado plantando soja aqui na região de Porto Velho, sem derrubar uma árvore, só nas áreas que já estão abertas. E outra coisa, o que precisa muito, que o Bagatoli vai ajudar muito o estado de Rondônia, é na questão da regularização fundiária para a agricultura familiar, para o mini, para o médio e para o grande produtor. Por isso, eu falo a todo o povo aqui do nosso querido estado de Rondônia, não se esqueça, nós temos como meta reeleger o nosso presidente Bolsonaro 22, Marco Rogério, nosso candidato ao governo 22, o Jaime Bagatoli com o número 222.
vou trabalhar muito pelo nosso estado de Rondônia e o nosso eleitor, o nosso povo de Rondônia, pode ter certeza, confie no empresário, confie nesse produtor rural, que vai ser não só o melhor senador de Rondônia, mas vai ser visto pelo Brasil afora. Muito obrigado, Sr. Jaime Bagatoli. Desejo sorte, sucesso, como há 4 anos atrás, de novo, boa sorte. Certo? É isso aí, a gente volta daqui a pouco, mais um pouquinho de Porto Show para vocês. Boa noite, Porto Velho. Boa noite você, amigo que acompanha o programa Porto Show aqui na TV 8. É com prazer que mais uma vez nós recebemos aqui a doutora Marli, uma advogada conceituadíssima em Porto Velho, candidata a deputada estadual. Boa noite, doutora Marli. Boa noite, Marcelo. Obrigada pelo convite. E eu gostaria já de cumprimentar as nossas famílias rondonienses, a nossa família de Porto Velho, que me acolheu e eu me sinto bem e aprendi a amar esse lugar em razão das pessoas que são acolhedoras e eu me sinto bem aqui. Eu agradeço a todos. A senhora saindo dessa zona de conforto como advogada, que não é tão conforto, que está sempre ali na batalha ouvindo reclamações e tal, o que fez a senhora sair como candidata a deputada estadual? Na condição de candidata a deputada estadual, nós temos uma oportunidade de atender a população em geral. Rondônia, os 52 municípios, Marcelo. O gabinete estará de portas abertas para atender a todos, sem discriminação. As pessoas trarão os seus projetos, os seus anseios, os seus sonhos, e juntos nós vamos construir a solução para a felicidade plena da família e das pessoas de Rondônia. Vamos por tópicos, né? Sobre segurança pública. Como advogada, a senhora vê vários casos de segurança pública. Como deputada, como a senhora pretende agir? Na condição de deputada estadual, eu gostaria de apresentar projetos que tragam solução para a segurança das pessoas, das famílias rondonienses. Um dos projetos que é viável seria as câmeras, que pode ser usado através de um convênio, através dos postes, já que fornecem as energias, câmeras. Tem uma cidade no estado de São Paulo que ela identifica todas as pessoas que entram e saem na cidade e as pessoas estão sempre sendo filmadas. Infelizmente, invade a privacidade, mas traz uma segurança tremenda para todos os moradores. Essa seria uma solução. Além de capacitar, valorizar os nossos profissionais da área da segurança pública, que farão um trabalho muito melhor se eles forem respeitados e considerados pelo trabalho que desenvolvem. Primeiro ponto aí é segurança pública. E sobre a questão do aleitamento, né? Você tem um projeto, falou para mim um tempo desse, sobre o aleitamento para as crianças de 0 a 7 anos, que às vezes tem problema de falta de leite. Com certeza. Para agregar valores à produção do leite e solucionar a criança de 0 a 7 anos que não tem o leite diário, do consumo necessário diário, nós vamos apresentar projeto para que o governo do estado compre a produção do leite e distribua através das escolas, através de um cadastro das crianças que, de 0 a 7 anos, todo dia terão direito a 1 litro de leite por dia, in natura, para que ela possa suprir essa necessidade de alimentação nesse sentido todos os dias. Um problema também agravante na situação de Porto Velho, aqui no Brasil em si, é o saneamento básico. A senhora tem alguma proposta em relação a isso? Porque o saneamento básico também é muito ligado à área da saúde, né? Então, aconteceu o seguinte: há muitos anos atrás, eu não vou dizer a data porque eu não lembro, surgiu uma lei federal do Estatuto da Cidade. Todas as prefeituras, os estados que se adequaram à lei dos Estatutos das Cidades, eles tiveram grande progresso, porque eles apresentaram todos os tipos de projetos, inclusive projeto de saneamento básico, e trouxeram para suas cidades, para os seus estados, o apoio do governo federal, que engrandeceu o fornecimento da água potável e o tratamento da rede de esgoto. Muito interessante. Em relação à educação, a gente fala muito, eu vou incentivar a educação, eu falo muito da educação profissionalizante. A senhora tem algum recado sobre isso, um projeto sobre isso? A educação começa desde pequenininho, né, Marcelo? A criança vai para a creche, tem o seu atendimento. Existe um déficit muito grande de vagas de creches públicas e a gente vai apresentar projeto para que zere a fila de criança fora da escola.
A mãe precisa trabalhar, a família precisa trabalhar e não tem onde deixar as crianças. Então, o que ela precisa? Ela precisa de lugar para deixar as crianças com a educação. Lá vai ter o lugar de deixar as crianças, que ela vai estudar, e se por um acaso não tiver vaga de creches públicas, fazer um convênio com as creches particulares para que o poder público pague essas vagas, essas oportunidades das crianças estarem na creche. E depois, Marcelo, depois dos 7 anos, a gente precisa pensar e evoluir, e isso é uma realidade quase a nível de Brasil, a escola integral, o contraturno, para, na idade certa, já ter o curso profissionalizante, enquanto não está na idade do curso profissionalizante, no contraturno, tarefas, prática de esportes, até a pessoa, o jovem estar pronto para a área do trabalho acima dos 16 anos, 18 anos, e se tornar uma pessoa feliz, produtiva, autossuficiente, no sentido de poder ter as suas despesas pagas sem ter que ficar dependendo da família, de pai, porque ele foi preparado para isso. Interessante. E sobre a presença da mulher na política, o empoderamento, a senhora como mulher candidata, o que a senhora espera e como é que a senhora pretende agir para trazer mais pessoas para participar? O projeto para a mulher, eu digo assim que é um pouco até vergonhoso dizer que precisa a mulher se engajar na política. Isso deveria ser uma coisa natural. Não teria que ficar incentivando a mulher. Mas, como a sociedade ainda está um pouco com a cultura no sentido de mais homens na política, nós vamos, sim, criar um projeto para trazer as mulheres, não para ser melhor que os homens, a gente não quer isso, a gente quer só igualdade e trazer harmonia, fazer com que a mulher participe mais da política, para que ela, tendo um maior conhecimento, ela possa contribuir na família, no sentido de harmonizar, crescer juntos. Nada, Marcelo, de querer ser melhor que os homens, que Deus criou o homem e a mulher igual. É isso aí. Eu vou deixar agora 2 minutinhos para você falar direto para as mães, para os pais, para as famílias que estão em casa, por que votar na candidata doutora Marli. É um momento de renovação. Estamos à disposição, com o nome 19233, para estar na Assembleia Legislativa, para renovar, pensar grande, pensar na família, pensar na sociedade, pensar nas pessoas, pensar numa pessoa no sentido de abrir oportunidade para que a gente escute. Marcelo, as pessoas estão tendo muita dificuldade em quem vai me escutar. Nós teremos no nosso gabinete de porta aberta para escutar as famílias e pensar junto na solução dos problemas e caminhar junto. Continuando esse bate-papo, doutora Marli, como é que a senhora vê a questão da infraestrutura do nosso Estado? O que a senhora pretende agir como deputada estadual? Boa pergunta, Marcelo, obrigada. O nosso Estado é precário na questão de infraestrutura. As estradas, todo mundo já está falando sobre a duplicação, né, Marcelo? É uma coisa necessária, mas não é só isso. Tem muitas estradas vicinais, que a gente chama de vicinal, mas não é tão vicinais assim, porque são estradas principais, que têm que ser asfaltadas. As que não forem asfaltadas, cascalhadas, manutenção, pontes, reforma de todas as pontes, projetada, não esperar cair a ponte para reformar, porque o agricultor ele precisa, a pessoa que mora na área distante da cidade, ela tem que se deslocar. Então, tem que pensar grande, tem que pensar, porque nós somos um Estado grande, com poucas cidades. Então, é um projeto que tem que pensar nas pessoas que estão morando em locais de difícil acesso. Interessante. Falando em moradia, falando em pessoas que precisam ter acesso à moradia, falar sobre a regularização fundiária. O que a senhora pensa e como é que a senhora pode atuar sobre isso? É um projeto também astucioso, um projeto excelente, porque as pessoas não aguentam mais viver com as suas terras sem os títulos. Nós atuaremos junto às famílias que têm as propriedades rurais, no sentido de desenvolver. Já tenho um projeto aí que já está bem adiantado, no sentido de que vai colocar prazo no sentido de liberar o título, porque a gente não aguenta mais viver essa situação. E eu, como
deputada estadual 19233, se Deus quiser, na Assembleia Legislativa, estarei de portas abertas para receber os proprietários de áreas rurais e acompanhar nesse sentido com uma comissão para que resolva esse problema de uma vez por todas, Marcelo. Interessante. A última pergunta que eu queria fazer é sobre qualificação profissional. A gente vê muito o nosso jovem querer trabalhar, o homem, o pai de família quer trabalhar, mas não tem qualificação profissional. A senhora teria algum projeto em relação a isso? A qualificação profissional é essencial. Conforme os projetos que a gente apresentar para desenvolver as indústrias, a gente já vai apresentar os cursos, incentivar para que as pessoas estejam preparadas para aquele trabalho. Hoje em dia tem muitas máquinas automatizadas, que é a realidade. Então, nós vamos, sim, apoiar curso profissionalizante no sentido já de saber onde vai trabalhar, no sentido de já trabalhar na saúde, trabalhar com máquinas pesadas. Esse será o nosso projeto, Marcelo. Para concluir, eu quero deixar a senhora à disposição para dar suas considerações por hoje e lembrar, rede social, número da candidata. Então, boa noite. Eu gostaria de ter essa oportunidade de estar na Assembleia Legislativa a partir de janeiro, para estar ao lado do povo, de portas abertas, com o nosso gabinete que vai até as pessoas, porque a gente sabe da dificuldade que é, o Estado é grande, e nós estaremos lá para apoiar a família, apoiar as pessoas. A gente esqueceu de falar da saúde. Pode pontuar. Interessante. A saúde pública precisa de um olhar sério. Precisa. O que resolve o problema? A saúde ela não pode nem ser totalmente pública, nem totalmente privada. Os hospitais, os empreendedores da área de saúde que queiram vir para Rondônia e construir um grande hospital, ele pode desenvolver, incentivar as pessoas a aderirem a um plano de saúde e ter convênio com o SUS. O que vai solucionar a saúde pública de qualidade no estado de Rondônia será essa mesclagem, Marcelo. Você pode ter certeza. Ok. Doutora Marli, número? 19233, minhas redes sociais, Marli Salvagnini, no Instagram e no Facebook. Agradeço a oportunidade de todos e um grande abraço. Boa noite, Porto Velho. Mais uma vez, programa Porto Show aqui na sua TV 8, recebendo os candidatos, né? Nesse período eleitoral, a gente abriu um espaço para receber candidatos a deputado estadual, federal, ao governo de Rondônia. E hoje eu estou trazendo um amigo nosso lá da Zona Sul de Porto Velho. Tive a oportunidade de conhecê-lo lá através da Rádio Rio Madeira, o nosso sargento Isaac Zig, certo? Que também é empreendedor no comércio, na área do comércio. Vou dar boa noite, vou pedir para ele se apresentar um pouquinho para a gente. Boa noite, sargento. Prazer em recebê-lo. Marcelo, satisfação estar aqui com você, né? Mais uma vez. A gente já esteve lá na rádio e agora está aqui falando contigo, né? Para nossa satisfação, né? Marcelo, a minha origem chegamos em Rondônia em 75, né? Ali na cidade de Vilhena. Depois meu pai pegou um sítio, né? Vindo a convite, né? Na época dos militares para Rondônia. Pegou um sítio e a gente mudou-se para o sítio, né? Hoje é o município de Cerejeiras, então meu pai é fundador, né? Daquela cidade. E lá eu estudei na zona rural, depois estudei na cidade. Aos 17 anos fui para o Exército em Ponta Porã e incorporei nas Forças Armadas, né? E fiz carreira nas Forças Armadas. Minha origem em Rondônia basicamente é essa aí, né? E aí veio, depois incorporou no Exército, até o patamar de sargento. E o que você traz aí dessa época do Exército para esse momento atual? Então, Marcelo, a minha história nas Forças Armadas, em 82... né, quando o João Batista de Oliveira Figueiredo, presidente da República do Brasil, foi a Vilhena inaugurar o aeroporto, e eu era um menino de 10 anos, eu fui a Vilhena naquele evento, e ali eu vi os militares, eu me apaixonei. Eu vi que ali eu queria fazer uma carreira militar, né? E isso ficou embrenhado no meu caráter, né? E no ano de 89, 90, ali eu me alistei lá em Ponta Porã e fui para o Exército. E graças a Deus, em 93, depois de 2 anos de cursinho, estudando bastante, consegui passar na ESA, né, e fazer carreira no Exército. Para mim foi assim uma benção. Aprendi muita coisa, né? Servi em muitas regiões do Brasil. Eu servi, Marcelo, em Ponta Porã, eu servi no Rio de Janeiro, eu servi em Manaus, eu servi em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde eu me casei, minha esposa está ali nos acompanhando.
depois eu servi em Cáceres, né? E minha última unidade nas Forças Armadas foi em João Pessoa, na Paraíba, no primeiro agrupamento de engenharia. Então, assim, uma bagagem grande, né, de conhecimentos, a gente conhece o país todo, que agora a gente quer levar aí na política, né, para o nosso povo. Eu vim morar em Porto Velho, né, na reserva. Minha esposa trabalhou no Hospital João Paulo como enfermeira, é acadêmica de medicina, e a gente vive no dia a dia trabalhando, e a gente sabe da dificuldade do povo. E isso nos levou para a política, entendeu, Marcelo? É isso que eu ia perguntar. O que te levou a voltar para Porto Velho? Tem muita gente que fala, quando sai daqui não quer mais voltar. Mas nós temos a lenda, né? Bebeu água do Madeira, não tem jeito, você vai e volta. Porto Velho é assim mesmo. E também te levar para a política. Aí você está falando, sua esposa trabalhando no João Paulo. A gente sabe da dificuldade. Eu sou daqui, sou jornalista há mais de 30 anos, trabalhava como cinegrafista, eu conheço a realidade da saúde da nossa cidade, do nosso estado, né? E eu pergunto exatamente, o que te levou para a política? O que me levou na política é justamente a gente saber da dificuldade, né? Eu costumo dizer, saber dos tropeções que a gente leva na vida, né? E isso fez com que eu caminhasse para a política. Eu fui ali na Zona Sul de Porto Velho, a gente vê assim um povo sofrido, né? Falta de saneamento básico. A minha esposa trabalha no João Paulo, a gente acompanha bastante coisa que acontece ali, a dificuldade do povo que vem do interior, né? Eu sou minha família lá de Cerejeira, meus pais estão vivos, né? Meu pai, o seu Zig, dona Venâncio, quero mandar um beijo para vocês, meus irmãos, meus familiares. Então, assim, às vezes a gente recebe pessoas de Cerejeiras, de Pimenteiras, que é a cidade mais longe da capital, a gente recebe aqui, às vezes na nossa casa, dando apoio, né? Então a gente vê a dificuldade das pessoas, e isso nos levou à política, porque a gente quer ajudar, entendeu? A gente quer ajudar na construção de um hospital de qualidade, essa descentralização da saúde, né? Para que as pessoas não precisem vir lá de Cerejeira, de Pimenteira, do Cone Sul do estado, aqui para Porto Velho. Agora, durante a pandemia, a gente viu, né, muitas pessoas que voltaram daqui para a eternidade, sem a chance de ver seus familiares. Então, assim, é uma viagem cansativa, é perigosa, essa estrada cheia de curvas e perigos, né? Então, isso nos leva a vir para a política, porque a gente quer ser um deputado federal atuante, cara. Muita gente pergunta, Marcelo, Isaac, mas por que tu quer ser deputado federal, não estadual, tal? Eu falo, cara, eu quero ser deputado federal porque eu como militar, Marcelo, eu tenho noção cabal do que está acontecendo realmente no nosso país, né? A gente vê um monte de deputados federais aí, eu não quero falar mal de ninguém, né? Não vim aqui para isso, eu vim aqui para expor as minhas ideias, mas a gente vê um monte de candidatos aí, Marcelo, dizendo que são bolsonaristas, que sabem dos problemas de Rondônia. A gente sabe realmente, e todos devem saber verdadeiramente os problemas de Rondônia. Agora, eu sei do problema do país, né? É mais grave que muita gente imagina. Nós estamos caminhando para um socialismo, vivendo momentos difíceis, e a gente precisa de deputados federais atuantes, né? Eu vi há poucos dias um entrevistado, né, inclusive por você, foi uma pergunta se era Bolsonaro ou Lula, a pessoa deu aquela sabonetada, não quis responder, falou que trabalharia bem com qualquer um. Eu não. Eu tenho um lado, eu sempre me apresento como bolsonarista, está aqui na minha camisa. Eu tenho um lado, eu quero ser o candidato dos bolsonaristas, da família, daquelas pessoas que defendem a liberdade, defendem a possibilidade de ter o seu porte de arma. Eu sou o candidato, Marcelo, daqueles que é contra o aborto, daqueles que é contra a droga, né? Então isso nos traz para a política, né? Isso é uma coisa assim que eu quero levar para o Congresso Nacional e fazer com que a gente possa fazer um trabalho brilhante. Ok. Falar um pouquinho dessas suas propostas. Eu achei legal, eu sempre ouço essa ideia de algumas pessoas, descentralização da saúde. Porque nós moramos em Porto Velho, tem esse lado. O pessoal fala muito que Porto Velho não deveria ser a capital, que a capital deveria ser de Paraná, que a capital deveria ser lá no centro do estado. Não, foi criada aqui, vamos respeitar a história. Fomos criados aqui, a capital é Porto Velho. Mas só que desce gente lá de Vilhena, Cacoal, de Paraná, por essa BR, como você sabe, para vir ser atendido no João Paulo, que é o primeiro ponto. Parece que não tem, entra governo, sai governo, e não acontece essa descentralização, não inauguram os hospitais, foram construídos verdadeiros prédios no interior aí com essa ideia. Sempre na época da campanha surge essa ideia, vou construir um hospital. Não é só construir, né, deputado, candidato? Além de construir, é qualificar as pessoas. Sua esposa está se formando em medicina, é enfermeira, sabe da dificuldade. Não é só o lado construir o prédio e deixar o prédio, né? Realmente, Marcelo, essa área de saúde é uma área melindrosa, necessária a ser debatida. Entendeu? Nós precisamos falar realmente que em Vilhena, para não ter um hospital regional, um Estado e manda recurso, mas o hospital é do município, né? Então, assim, o Estado não tem totalmente gerência naquilo, entendeu? Eu sei que tem em Cacoal, tem em Ariquemes, né?
mas é pouco, né? Nós temos os municípios fora do eixo, que são as maiorias dos municípios de Rondônia, são fora do eixo da BR, entendeu? E, geralmente as estradas do estado que ligam a BR, as rodovias do estado, são o asfalto inferior, né? As curvas são mais acentuadas. Então, assim, além da dificuldade de você fazer o translado dos pacientes, ainda existe o gasto elevadíssimo para fazer esse translado. Não é barato você trazer paciente do Cone Sul, de Buritis e de outros municípios para Porto Velho, entendeu? É um gasto enorme de recursos, pessoal, né? Já tivemos vidas ceifadas, né, de pessoas nesse transporte. Eu mesmo perdi amigo lá em Pimenteiras, o cara era motorista da saúde lá, né, transportando paciente, saiu às 5 horas da manhã de Pimenteira para ser atendido às 9 horas em Cacoal, perdeu a vida lá no trecho ali entre Vilhena e Pimenta Bueno. Então, assim, a gente acompanha, né, diariamente essas situações. Precisa realmente olhar para a saúde, os governos precisam ter atenção nisso. Descentralizar, que eu digo, fazer com que a saúde fique mais próxima, esses hospitais regionais fiquem mais próximos das pessoas, né? Marcelo, eu já tive incrível pacientes que sair com um agendamento para consulta de especialista aqui em Porto Velho, entendeu? E chegar e passar uma noite no ônibus, porque sai 5 horas da tarde, sai lá de Cerejeiras, fica a noite inteira no ônibus, chega aqui 7 horas da manhã, pega um Uber, vai para o atendimento, chega no atendimento, fica 5 minutos, 10 minutos na frente do médico e volta para a rodoviária. Isso é um absurdo, né, para passar por um especialista, né, desnecessário, cansativo e perigoso acima de tudo, né? Então, assim, a gente vem estudando essas situações, acontece na ponta do Abunã, e eu quero ser esse representante lá em Brasília para trazer recurso, fazer as pontes necessárias com o nosso presidente da República, o ministro da Saúde, né, para que a gente realmente desenvolva um trabalho para que nós possamos ter um hospital de qualidade. Eu tenho dito sempre o seguinte: eu que sou militar, Marcelo, eu assisto muitos filmes, né? Graças a Deus o nosso país é um país de paz, a gente não combate, né? A não ser as missões de paz que a gente tem participado na ONU, que a última foi em Haiti, mas né, você pode ver nos filmes de guerra aí que nem nos filmes de guerra a gente tem visto próximo em hospital de campanha nas guerras, próximo que acontece no Hospital João Paulo, entendeu? Ali você tem um colchão, né? Chega assim, o disparate de você ter um colchão, Marcelo, para você se repousar, é uma bênção, entendeu? As pessoas brigam por um colchão. Então, assim, é terrível a gente ver o ser humano tratado dessa forma. E o mais incrível, Marcelo, que eu falo para você, que os políticos não têm visitado o Hospital João Paulo. E quando vão lá, no caso de um deputado que há poucos dias foi acidentado, ele foi para lá e lá ele não permaneceu, né? Rapidamente houve uma transferência e ele foi para um outro hospital. Então, assim, eu acho que quando acontecer um fato desse, o político teria que ficar lá, no chão de fábrica, como se diz, para ele ver como que é a dificuldade do povo no dia a dia, na saúde. É o que eu tenho dito. Eu moro na Zona Sul, sou empreendedor, tenho uma loja de móveis, minha missão diária é carregar móveis na cabeça, transportar. Eu sei o que é a dificuldade do povo. E é por isso que eu quero ser deputado federal, para representar bem você, o eleitor de Rondônia, o povo o trabalhador, o povo sofrido. Zico, eu vou pedir de você rapidamente, a gente tem pouco tempo, Paulo já está gesticulando ali, tuas redes sociais, porque muita coisa a gente pode ver através da rede social. Hoje, graças a Deus, nós temos esse mecanismo, né? Qual seria? Olha só, a minha rede social é o Instagram, né? @Sargento Isaac Zig, e o Facebook também é Sargento Isaac Zig, né? Nos acompanhe lá, vai ter um pouco das nossas pautas lá. Só rapidamente para concluir aqui, a gente defende a nossa liberdade, defende o governo do nosso presidente Bolsonaro. Eu, como bolsonarista, militar do Exército Brasileiro, acompanho o Bolsonaro, não é de agora, desde 94, quando eu votei nele a primeira vez, né, quando eu servia no Rio de Janeiro. Então, contra o aborto, contra a liberação de drogas, que bandido, seja de qual espécie for, cumpra suas penas, né, de maneira integral, né, e que a nossa sociedade seja uma sociedade pacífica e família, acima de tudo, nossa pátria, nossos deveres e obrigações, é isso que a gente tem que fazer. Qual o número de candidato? Sargento Isaac Zig, deputado federal, com o número 2044. É isso aí, cumprindo nosso dever, a gente já trouxe mais um candidato para você conhecer. Isso é Porto Show para você. Boa noite, Porto Velho. Após esse apoio cultural aí, a qual eu convido você, amigo empresário, para participar com a gente. Programa Porto Show de segunda a sexta na Rádio Rio Madeira FM e aos sábados aqui na TV 8.
certo? Nosso amigo Cláudio, eu agradeço essa direção aí por essa oportunidade. E nesse período eleitoral nós estamos trazendo os candidatos que se propõem a apresentar suas propostas aqui no programa. Estamos direto da Dilai Vídeo Produtora, do nosso amigo Paulo Santos, onde trabalhamos em parceria, e hoje nosso convidado aqui é o Francimar Simão, candidato a deputado estadual. Vou pedir já para ele dar o seu boa noite e conversar um pouquinho com a gente. Boa noite, Francimar. Boa noite, Marcelo. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. E é uma alegria a gente aqui fazer um debate sobre política, né? Falar um pouco da minha história, da trajetória e um pouco mais aí da expectativa, né? De como ser candidato, né? Nessa oportunidade aí que você está oferecendo. Interessante saber um pouco da tua história. Você começou na militância, movimento estudantil, né? Estava lendo alguma coisa, que quando eu recebo um convidado, eu quero conhecer um pouquinho a história. Você mexeu com o movimento estudantil, questões também sociais da nossa comunidade aí. É formado em contabilidade, que é uma área também bastante curiosa, que como você entrou na área da contabilidade, tá? Conta um pouquinho, Simão. Você é aqui de Porto Velho mesmo? Sou natural de Porto Velho, né? Nasci em Porto Velho. Minha mãe é Maria do Carmo, é amazonense, meu pai cearense. Sou filho da terra e eu moro mais de 30 anos na zona leste aqui da cidade, né, de Porto Velho. Eu sou formado em contabilidade, como contabilidade e administração. Sou formado em administração, sou administrador. Né? Então, assim, a minha vida, quando essa parte do movimento estudantil foi justamente na época, né, que eu fui para a escola. Eu estudava no Risoleta Neves, né? Na época jogava pela escola e a gente foi jogar no Cláudio Coutinho. E aí eu passando na frente do banco na expectativa de trabalhar, né? Aquele prédio bonito que na época tinha só, né? Caixa Econômica. Aí eu passei lá e perguntei pro guarda o que que tinha que fazer para trabalhar ali. Ele falou assim, não, tem que fazer contabilidade, né? E aí eu já estava no segundo ano no Risoleta Neves, estava no primeiro ano, né? Aí eu fui para o Rio Branco no segundo ano fazer contabilidade, né? Na intenção de ajudar minha mãe. Claro que foi bom, porque foi o meu ano foi o último ano de contabilidade, que o Fernando Henrique, na época que ganhou as eleições, ele cortou, né, os cursos técnicos, e foi o último curso do Rio Branco de contabilidade, né? Me formei lá, e lá foi assim onde iniciou a minha vida política, porque lá eu conheci pessoas que participavam, eu vi o pessoal falando de Grêmio Estudantil, né? Ia na sala e acabei conhecendo as pessoas e me convidaram para participar do Grêmio, da chapa, e a gente até ganhou na época a eleição, e eu fiz parte, né, da chapa do Grêmio do Rio Branco, né? E de lá eu fui para um encontro no interior do estado, onde nesse encontro eu conheci o pessoal da Pastoral da Juventude, né? E nesse encontro da Pastoral da Juventude, nesse conhecer o pessoal da Pastoral da Juventude, eu vim entender, né? Aí eu comecei a frequentar o Arquidiocese, onde tinha uns meninos que participavam, né? Tinha uma liderança da época que participava na Arquidiocese, né? Então, lá no encontro eu vi um menino que era PJE, que era Pastoral da Juventude Estudantil, tinha PJ, e aí eu me interessei para conhecer, né? E aí comecei a conhecer a Pastoral da Juventude, e aí através da Pastoral da Juventude, na época a gente debatia muito também sobre política e fé, né? Dentro dos grupos de jovem. Aí eu participando com eles. Foi no momento que eu conheci também, e tive um convite, né? Para conhecer o encontro da juventude do PT, que aí eu comecei na juventude do PT, né? Só que eu comecei como militante. Aí ia para os encontros, formações, e aí desse encontro da juventude do PT eu fui gostando, né? Fui me aprimorando mais e a questão de formação política dentro do partido. Tive muita formação de política com o Eduardo Valverde, com Fátima Cleide, né? Com um monte de companheiros aí que hoje eles não fazem mais parte desse momento, né, que Deus o chamou antes do tempo, né, que o Eduardo Valverde era uma liderança muito grande para nós da juventude do PT, né? Então, ali dentro da juventude do PT, eu fiz parte na Secretaria Municipal de Juventude, né, do PT. Aí, na época, eu virei secretário estadual da juventude do PT. Foi na época que a gente estava debatendo muita política pública, que veio o governo Lula. O governo Lula foi eleito, né, e tinha muitas conferências, né? Então, eu andei em Ji-Paraná, andei em Vilhena, Guajará-Mirim, né, Buritis. Eu tive a oportunidade de ir no Vale do Anari, conhecer o pessoal lá para falar sobre política de juventude, né, Buritis, Machadinho do Oeste, né? Então, na época da juventude, para mim foi o que estava fazendo, o que gostava, e na época certa também, né? Todos os debates de política pública.
E nisso me referenciou para a gente fazer o debate de política pública dentro do município de Porto Velho, né? Que eu era secretário estadual da Juventude do PT e foi logo que o Roberto chegou a ganhar, né? E o Roberto e as mulheres do partido, elas eram mais organizadas. Então, nesse momento, já tinha um debate junto à Prefeitura de Porto Velho. Quando o Roberto ganhasse, né? Ele ia criar a Coordenadoria de Mulheres, como ele fez, né? Ele, no primeiro assinatura dele, ele criou a Coordenadoria de Mulheres. E nós fomos debater que tipo de coordenadoria ou secretaria a juventude teria a oportunidade de implementar dentro do município, né? Então a gente trouxe pessoas de vários lugares para fazer o debate e a gente percebeu que, para nós como jovem na época, para ter o respeito e ter atenção, a gente tinha que estar ligado ao gabinete da prefeitura. Então foi criada a Coordenadoria de Juventude ligada ao gabinete, né? Onde eu fui assessor de juventude, né? E aí nessa militância todas as conferências, e aí foi aonde que eu comecei a militar dentro da política de juventude, né? Então aí já vim me formando, já vim participando e tive também a oportunidade, depois que eu cumpri um certo tempo na Coordenadoria de Juventude, eu tive um convite para ir trabalhar com o deputado Neri Frigoro na área de juventude, porque ele viu o trabalho que estava sendo feito e me convidou, né? Então, esse trabalho feito para a juventude na época foi muito bom, né? Me referenciou para vários jovens como referência na política de juventude, né? Interessante. E você teve essa experiência da democracia, que o PT, naquela época, era o auge, né? Tava o Lula presidente, Roberto Sobrinho era o prefeito, várias atividades sociais, e de repente o país entra nesse momento de conflito aí com o atual presidente. E por que esse momento e quais seriam as tuas bandeiras de luta que tu traz aí como deputado estadual? Hoje, aí dando só um pouquinho assim, hoje eu estou na Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Partido dos Trabalhadores, né? Eu quero ser um deputado que venha trabalhar em prol do estado de Rondônia. Pode ser da educação, da saúde, da cultura, do esporte, e questão de debater a questão do meio ambiente, né? Que seja um meio ambiente sustentável, né? Então, assim, as bandeiras são essas, e hoje, assim, o que eu percebo, como eu militei muito na área de juventude, eu acho importante ter uma vila olímpica no estado de Rondônia, né? Porque vai levar muitos jovens aí a fazer treinamento e ser o cara da hora, né? Ser um atleta. Ó, nós vamos ter as Olimpíadas na França daqui 2024, que se a gente já tivesse uma estrutura olímpica, a gente teria. Não vê a Fadinha, que no skate, né, a menina de 14 anos foi campeã olímpica. Nós temos aqui o skate park e no estado todo tem os espaços dos skate. Quanto jovem ali não pode ser um campeão olímpico? Né? Então, e outras modalidades também, né? Tanto no esporte como no atletismo, né? Nós temos muitas referências. Então, e outra seria na cultura, né? Se a gente tivesse um espaço cultural que abrangesse todas as atividades, né? Que seria uma maneira também de gerar emprego e renda, né? Na questão, até na rádio a gente comentou, se você tem um espaço onde possa aglutinar todos os movimentos culturais, lá vai ter a costureira, lá vai ter o cara que faz a arte, vai ter o pintor, vai ter o serralheiro, vai ter toda uma estrutura, né? Mas para isso a gente precisa ter pessoas comprometidas, né? Precisa ter um governador comprometido com a política direcionada à política social, né? Porque eu sendo eleito, eu vou ser aquela pessoa que vai estar cobrando do governador eleito. Eu espero que hoje eu estou com o governador, estou apoiando o Daniel, né? Estou pedindo voto para ele, que é o 77, mas o governador que foi eleito, eu quero colocar meu nome à disposição e se eleito, para que venha também contribuir, cobrar, fiscalizar e ajudar no que for possível, né? Porque eu sei que muitas coisas têm que partir do legislativo e o deputado é que vai aprovar as leis que vai dar condições né, de vida, vai mudar toda uma situação. E aprovar leis, né? Através, mas o Francimar não tem, vamos criar uma lei. Não, mas não tem que ser minha, tem que ser da comunidade. E aí a minha intenção é visitar a comunidade e ver qual é o problema, igual a gente comentou na saúde. É simples de se resolver, mas resolve quando tem boa vontade. Nós temos aí todo mundo que marca uma consulta, leva 1 ano, 2 anos ficando na espera. Então, por que não cria uma lei da transparência e essa lei fica na internet disponível para não ter aquela, vou furar fila, ou então amigo de um deputado, ou um assessor, ou uma coisa. Por fim, a gente vê e a gente andando nas reuniões é o que o pessoal mais cobra. Coisa simples de resolver, mas tem que ter pessoas comprometidas e alguém para fiscalizar.
Legal, duas coisas que você pontuou aí, interessante até lembrar com calma o pessoal que está em casa. O espaço para os atletas, né, um centro olímpico, nós temos atletas da Paralimpíada, destaques aqui em Porto Velho. Quer dizer, o para-atleta ele tem mais incentivo, mais vontade de trabalhar, de fazer o projeto com os professores que vão aí com esse movimento. Quero parabenizar desde já o pessoal também. E os nossos atletas normais, digamos assim, que em perfeitas condições, não têm um espaço e não encontram essa mobilidade, esse espaço para praticar o esporte. Bem lembrado, um espaço olímpico seria muito bom. Nosso estádio Luiz Feira já está mais do que ultrapassado, né? Nós temos um estádio ali que, na verdade, não nos representa, digamos assim. Foi bom no passado, tinha clássico, tinha futebol, mas agora nós não podemos receber nenhuma seleção aqui. Um clube grande como um Flamengo, como um Corinthians, não tem condições. Ou a própria seleção brasileira, a seleção brasileira aqui. E a outra questão também que você falou do lance da cultura. Existe cultura o ano inteiro. Nós temos o Carnaval em fevereiro, nós temos o Arraial Flor do Maracujá, nós temos outras festas juninas, nós temos festa de agosto, nós temos o ano inteiro. E um centro cultural também durante o ano inteiro. E nós temos artistas, compositores, como você viu lá na rádio, no programa Porto Show, eu toco muito compositores locais que teriam espaço, não só o mercado cultural, nada contra o mercado cultural, surgiu aí, na época do próprio Roberto Sobrinho, agora já foi remodelado, tem esse espaço, mas um deputado pode sim fazer muita coisa, desde que ele venha representar esse povo. E você está se colocando numa posição muito boa, tanto pelo pessoal do esporte, né, e o pessoal da cultura, preocupado com a saúde também, porque é importante, você tem que ter saúde para praticar esporte e para promover a cultura. Isso. E a gente na rádio lá hoje, a gente comentou, né, sobre a questão do estádio, né? E se a gente tiver um estádio de ponta, a gente vai poder receber uma seleção no estado de Rondônia que a população merece, né? Aí a seleção vem jogar em Manaus, jogar em Cuiabá e passa só por cima aqui, né? Então seria mais essa questão. É isso aí. A gente está conversando agora com o nosso amigo, candidato a deputado estadual. Eu queria mais opções. Nós temos tempo ainda que você pontuasse questões assim, que você, sendo morador aqui da Zona Leste, sabe da deficiência da nossa cidade e sabe também da falta de representatividade da capital ter um deputado estadual vestindo a camisa da capital, porque são vários municípios, né? 52 municípios. E você coloca aí, digamos, Porto Velho com 2 ou 3 deputados estaduais nós sendo a capital. O que você vê sobre isso? Ô Marcelo, eu assim, não precisa ser da capital, mas eu coloco meu nome à disposição porque que nós temos que ter o seguinte: o deputado que forem eleito, Marcelo, eles têm que valorizar a nossa terra, né, representar mesmo. Então, assim, que o deputado que esteja lá esteja compromisso, né? E aí eu coloco meu nome da capital aqui, mas se eleito, eu não vou ser o deputado da capital, sim do estado, né? Que todo mundo, aí qualquer deputado não vai ser da capital do interior, é do estado todo, vai ter que ir de Guajará-Mirim a Vilhena. Então essa demanda nós vamos ter que andar para escutar a população e propor leis que vai a favor dela e não tirar direito, né? Eu prefiro aí também, assim, né, nessa questão que você falou, a gente precisa ter aí, e principalmente, o governador que foi eleito, ele precisa ter uma bancada forte, tanto estadual como federal, porque federal ele vai trazer os recursos federais para dentro do estado, né? Então, e aí essas demandas, qual é a demanda que a gente quer? Levantei 2 aí, né? Que é do esporte, que é na questão da Vila Olímpica e na questão do estádio e da cultura, ter o centro cultural, que todo mundo se discute. Só que ainda tem outra coisa na área da saúde. A gente percebe aí que muitas pessoas vêm do interior para a capital para fazer os tratamentos. Tem uns debates já que eles precisam regionalizar a saúde, né? Mas até que ponto o governador vai estar comprometido? Eu tenho certeza que o Daniel, uma pessoa que sabe da necessidade, que já foi deputado, que já foi vereador, que já foi ex-governador, né? Ele vai ter a ciência e vai ter o compromisso de resolver essas questões. Que são questões, né, simples de se resolver, mas tem que ter boa vontade política. E precisa ter uma bancada forte, né, federal, estadual, que possa estar cobrando. Igual a gente comentou na rádio, eu tenho um amigo meu
que eu não posso fazer nada nesse momento por ele, porque tinha o atual governo cancelou um convênio que tinha ido transplante, né, de órgão. Então o pessoal que tinha qualidade, expertise no assunto, foi para Cuiabá e as pessoas estão aqui fazem o tratamento, mas não tem, vamos falar, eles precisam verificar a situação. Ele estava me explicando da lei, que é complicado, para doar tem que ser um parente, um amigo não pode, aí tem toda uma situação, e eu comentei para ele, que Marcelo, se a gente, agora nesse momento, eu não posso, nesse momento, devido à questão, tudo que a gente for fazer, vão falar, tá fazendo por causa da questão eleitoral, né? Mas depois desse momento, eu tenho um amigo muito bom aí, que é o seu Nazário, que tá me dando uma força, a gente vai fazer um documento pro Ministério da Saúde, né, verificar, ou então para os nossos companheiros do Partido dos Trabalhadores, que eu tenho mais contato, a nível federal, depois da eleição, para quê? Para a gente que reveja essa lei. Porque a gente pensa na qualidade de vida. Eu sei que o morador do estado de Rondônia tem que ter qualidade de vida. Tanto na saúde, no esporte, no lazer, né? São situações e bandeiras que são simples de resolver, mas tem que ter boa vontade. E aí eu espero que os deputados que foram eleitos... Não, eu não sou deputado do interior, não. Tem que ser do estado de Rondônia, representa os rondonienses. Né, que seria interessante porque eles que vão estar votando o orçamento para a saúde, para a educação, né, para a cultura. Então, todo esse momento é importante. E para nós e para mim, quando eu coloquei meu nome à disposição, é que eu posso estar numa TV como essa fazendo um debate para muitos rondonienses que vão estar ouvindo nesse momento. Ou no momento que tiver gravado, vão estar lá, não, beleza, vai fazer o quê? A pessoa tem conscientização, votar consciente, né? Não precisa ser o Francimar, mas eu coloco meu nome à disposição, como eu já tive do outro lado, já tive sentado lá esperando, né? Então, esperamos aí que a população vote consciente, né? Vote, pesquise a vida do seu candidato, né, para ver se tem alguma coisa. Falando nisso, é bom você passar aí a sua rede social, como é que o pessoal pode acessar aí para ver, não só por causa da campanha, mas conhecer a história, né? Porque hoje, na hora da campanha, o cara promete muitas coisas, né? Mas conhecendo a história, como eu pedi para você falar. Você falou da sua formação, da sua família, o porquê estudar contabilidade, porquê se envolver na questão política também, né? Que tudo tem a ver para ajudar a família, não só a sua, mas os demais ao redor ali. Conta pra gente, então, qual é a rede social do... Ô Marcelo, minha rede é francimarsimão.com, que é o site, né? E temos o Francimar Simão, que é o Face, né? O Instagram, né? Francimar Simão PVH, né? Que são as 3 redes sociais, e tem lá o TikTok, tem o Quai, né? E tem as outras redes, mas essas são as principais. Ok, eu quero agradecer e deixar 3 minutinhos para tu fazer tuas considerações e pontuar para quem está em casa, por que votar em Francimar? Primeiro, quero lhe agradecer, né, pela oportunidade, senão não estaria aqui. Primeiro, por que Francimar? Porque sou jovem, sou rondoniense, luto pelos nossos direitos, quero ser aí, faço parte do time do Lula, né? Quem viu o Lula, como já sabe que ele teve políticas sociais, a gente quer votar essas políticas sociais, a gente quer sair do mapa da fome de novo, a gente quer universidade, a gente quer escola técnica, e só com uma pessoa sensível e que já passou e que queria oportunidade na sua época, não teve, ele vai gerenciar. E a gente precisa, além de tudo, pessoas comprometidas com o governo do estado, que, né, a gente precisa aí dos deputados federais que estejam comprometidos com o governo Lula. Né? E aí eu coloco o meu nome à disposição porque Daniel, que é o candidato que eu apoio, vai precisar de um candidato, de um deputado que pense e ajude a construir o estado de Rondônia. E principalmente sustentável, né? Desenvolvido e sustentável. E o Francimar coloca o nome à disposição. Não só para ele, mas o meu candidato é o Daniel, que é o 77, porque qualquer candidato que for eleito pode contar com o meu apoio no que for de bem para a comunidade. Nas coisas erradas, eu sempre serei oposição, mas nas coisas boas que vêm para a comunidade, a gente estará lá à disposição. E aí eu coloco meu nome e as pessoas vão lá nas minhas redes sociais, pode chamar para reunião, faça uma avaliação e está à disposição, né? E é Francimar Simão, o número é 13456 e vamos à luta. Porto Show Online é um oferecimento de Alpha Clean, Sogby, Vidraçaria Horizonte e Diulai Vídeo Produções. Quero agradecer a Deus, né, por mais um programa Porto Show. Estamos aqui hoje recebendo vários candidatos, várias pessoas se apresentando como candidatos nesse período eleitoral, mas eu não posso esquecer da nossa família, que é a base de tudo. Agradecer também aos colaboradores, né, ao pessoal aí, o Júnior da Gráfica,
Agradecer também ao nosso amigo Cleomildo, da Mina Linda, agradecer ao doutor Eudes Tourinho e tantos outros que passa aí no intervalo comercial para você, Vidraçaria Horizonte também. Mas agora a gente vai falar sobre saúde. Vou falar com a presidente do Sindicato da Saúde, que ela está sendo candidata a deputada estadual. Boa noite, amiga. Boa noite, Marcelo. Obrigado por abrir espaço aqui para a gente aqui no programa Porto Show. Muito obrigado. Fala um pouquinho pra gente, o Paulo, que também da área da saúde, nosso produtor aqui, trabalha no João Paulo, faz parte do sindicato. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho para você, sobre você e agora nesse momento como candidato a deputado estadual. Marcelo, eu sou presidente afastado interinamente pelo período eleitoral do Sindicato de Saúde. Estamos na gestão do Sindicato de Saúde já tem quase 4 anos. Aliás, uma gestão de resultados, Marcelo, porque nós mudamos a cara do Sindicato de Saúde. Nosso colega Paulo aqui, que trabalha no João Paulo, sabe disso. Trouxemos um plano de carreira que era um sonho de 20 anos dos profissionais da saúde, onde nós conseguimos praticamente dobrar o salário de quase todos os profissionais da saúde. Então, claro que não é o que nós gostaríamos e nem o que os profissionais da saúde mereciam, mas, graças a Deus, veio um valor considerável de aumento. Claro que não havia possibilidade de tirar todo o tempo perdido, todo o desgaste que teve de salário, porque o salário do servidor da saúde já tinha quase 20 anos que não tinha reajuste. O que tinha era aumento de 4%, de 3%, de 5%, e que não tirava a inflação do período sem a revisão salarial. Então, o que nós conseguimos foi o máximo que nós pudemos. E eu quero aproveitar este momento e dizer que eu e acho que todos os profissionais de saúde deveriam ser muito gratos ao Coronel Marcos Rocha, nosso governador, pela coragem que teve de aprovar um plano de carreira que tinha acima de 100% de aumento. É isso aí. Nesse momento aí, o que te fez... Eu acho que por esse discurso já dá para saber, mas foi ser candidato a deputada estadual. Que a área da saúde é uma área muito deficitária. A gente vê muitas reclamações, tanto na parte operacional, né, dos funcionários da área da saúde, que não tem um salário digno. Também as estruturas para trabalhar. O cara pode ter uma boa vontade do mundo, mas se a estrutura não ajuda, fica difícil. E a população sofre com isso. Até o próprio funcionário fica chateado de não poder dar aquele atendimento de qualidade. Mas o que fez você sair candidata a deputada? Marcelo, nós esbarramos em muitas dificuldades para trazer os benefícios que os servidores, os profissionais de saúde merecem. Um deles você já falou, é a péssima condição de trabalho em muitas unidades de saúde. Vamos citar aqui o pior deles, o João Paulo II. Temos o Euro, que está no mesmo caminho do João Paulo. E o pior, o salário, né? E o que me levou a colocar o meu nome para apreciação para deputado estadual foi justamente essa dificuldade de levar as lutas sindicais para frente. Nós sentimos falta de um representante da saúde, que a saúde, Marcelo, nunca teve um representante na Assembleia. O representante de classe. Nós temos o médico, nós já tivemos, acho que 2 médicos, nós temos outros profissionais, mas um profissional que venha realmente olhar para a sua base, olhar para a saúde, para as dificuldades que a saúde tem e apresentar projetos para tal, não. E nós queremos, se Deus quiser, chegar lá, na Assembleia Legislativa, queremos assumir a pasta da saúde justamente para podermos levar benefícios, não só benefícios para os profissionais, que quando o servidor trabalha motivado, quem ganha é a comunidade. Queremos também, seremos fiscalizadores constantes da aplicação dos recursos do SUS, seremos vigilantes para que acompanhar onde realmente é aplicado cada centavo do recurso do SUS.
Ok. Interessante ver essa tua colocação, essa tua posição, porque a gente fica preocupado mesmo de ter representantes de categoria, uma categoria tão importante como a saúde, é bom ter alguém assim. E esse olhar não só pelo funcionário, como você falou, que o funcionário bem remunerado, ganhando bem, tendo uma qualidade de vida, ele vai dar um atendimento melhor. Não que o atendimento pelos funcionários não seja bom, quero que o pessoal pontue isso, mas com qualidade de vida é melhor. E outros pontos, o que mais que a gente pode esperar da candidata? O que pode esperar da candidata, com certeza, assim como tivemos no Centro de Saúde, uma gestão muito atuante, muita transparência, muito respeito. Claro que a nossa principal nossa principal proposta é a saúde. Tenho certeza que outros candidatos, outros deputados eleitos, vão apresentar vários projetos e nós vamos analisar com muito carinho aqueles que realmente venham trazer bons benefícios para a comunidade, né? Mas a nossa bandeira principal será a saúde. Eu acho que nós precisamos de um representante específico da saúde, não só para os servidores da saúde, como para a comunidade. Nós temos uma proposta de lutar para que o servidor da saúde, não só os servidores, mas todos os servidores públicos do Estado, tenham o direito ao atendimento através de um hospital do servidor, que hoje o servidor, não só da saúde, todos os servidores do Estado sofrem por falta de plano de saúde por causa do salário baixo. Muito interessante. Eu sempre pergunto o que Porto Velho pode esperar da candidata, mas eu queria que você falasse um pouquinho das suas redes sociais. Hoje se usa muito a rede social. Sim. Você tem muitas informações lá. Pode passar para o pessoal que está em casa a rede social da candidata e o número, nome. Ok. Bom, eu sou Célia Campos do Centro de Saúde, candidata a deputada estadual com o número 44369. Me acompanhem e curtam as minhas páginas no Facebook, Célia Campos do Centro de Saúde, no Instagram também, e temos também vídeos no YouTube. Só procurar Célia Campos do Centro de Saúde que vão me encontrar. Vou continuar agora com essa entrevista, vou te perguntar sobre esse momento atual, sobre o piso da categoria. Você como presidente licenciada do sindicato, mas vindo como candidata a deputada estadual da categoria, como é que você vê essa situação? Excelente pergunta, Marcelo. Essa questão do piso, a gente entende que os servidores estão muito nervosos, os ânimos estão bem acirrados neste momento, por conta do parecer do ministro, né? Mas é necessário falar que, infelizmente, possivelmente, a gente possa perder essa questão. Mas nós sabemos que as Santas Casas e os hospitais particulares têm muita força nisso. E eles estão pressionando muito para que o piso não saia. Claro que o Centro de Saúde, eu estou afastada, mas estou acompanhando as atividades do Centro de Saúde. Já ingressou no processo como Amigos da Corte no dia 8 de setembro agora de 2022, justamente para estar muito próximo de tudo que está acontecendo. Com a votação já tem 5 votos contrários, possivelmente a gente vai perder isso, mas nós estamos na esperança que o presidente Bolsonaro consiga reverter isso, porque ele já teve audiência com o presidente da Câmara para que pedir celeridade nos processos que vão definir o orçamento, de onde sairá o orçamento. Ok, uma boa colocação, explicação para você que está em casa. Eu quero te deixar agora ali para você mandar um recado para quem está em casa novamente sobre a tua candidatura. Representa a força da mulher, representa a preocupação com a saúde, com o funcionalismo público, que o pessoal fala, ela é candidata do funcionário público. Não, mas eu acho que quem trabalha pela saúde trabalha pela família também, né? Marcelo, acho o seguinte, eu acho que já tem um pai do servidor público, pode ter a mãe do servidor público, né? Porque nós queremos, tudo que nós conseguimos fazer no sindicato, eu tenho certeza que a gente consegue fazer muito mais, porque nós fizemos muito, Marcelo, com muito pouco, né, frente ao Centro de Saúde. E eu espero que o servidor reconheça o valor do Centro de Saúde hoje, que é um sindicato que luta realmente, que ganhou a sua credibilidade novamente. Nós demos uma nova cara para o sindicato e nós queremos mais. Então, eu peço para quem está me ouvindo que me confie o seu voto e eu honrarei cada voto recebido, porque eu quero mostrar o meu valor e o que a gente pode fazer
não só pelo servidor, mas pela comunidade em geral que é usuário do SUS, né? Nós sabemos que muitas verbas, muitos recursos vêm para a saúde do povo de Rondônia, mas infelizmente nem toda tem o seu destino final. E nós queremos acompanhar isso através dos conselhos municipais, conselhos estaduais, das confederações, para acompanhar o desenrolar da aplicação do recurso do SUS. Então, eu estou colocando meu nome à disposição, Célia Campos Cinti Saúde, candidata a deputada estadual com o número 44369. Me confie o seu voto. É isso aí, o programa Porto Show volta daqui a pouco com o Momento Cultural. Hoje tem pagode. Momento Cultural no programa Porto Show. Estou tendo a satisfação de receber aqui um grande amigo, na verdade uma galera aqui que eu conheço há algum tempo, né? O pessoal ali da área do asfaltão, o pessoal do pagode, do samba. Nosso amigo Reginaldo Macumbinha. Boa noite, Reginaldo. Prazer em receber. Boa noite, Marcelo. E é um prazer estar mais uma vez aqui com você, para a gente conversar sobre a cultura e conversar sobre o samba, principalmente, né? Aproveitar e convidar o Jair, o pessoal do Fala Sério, né, que ainda não vieram aqui no estúdio. Eles já foram lá na rádio muitas vezes bagunçar, Jair. Mas até agora chega aqui no Paulo, né, na July, para fazer um som ao vivo. Mas vamos mais, essa agenda aí, toda semana, quem quiser contratar, o pessoal vai assistir agora, quem não conhece, que eu duvido que não conheça o Macumbinha, né? Bota o telefone para contato. E também pelo Instagram é fácil, o meu apelido, que todo mundo já conhece, a maioria conhece, é Macumbinha, é só colocar lá @Macumbinha que vai aparecer lá, vocês já seguem e a gente bate papo por lá. E depois você vai colocar lá, depois o meu número de telefone também? Contato? Embaixo vai estar lá, mas fala aí. 99381 7529.